Quem é Jesus? Estamos estudando, baseados no quarto evangelho, no Evangelho de João, este tema. Esta é uma das mais importantes perguntas da vida. Quem é Jesus? E a resposta para esta questão tem valor eterno, porque traz salvação, traz bênção, traz reconciliação com Deus. Saber quem Jesus de fato e exatamente é da máxima importância. Por quê? Porque muitos conceitos, muitas opiniões divergentes estão espalhadas por aí. Por exemplo, ao ler o quarto evangelho, o Evangelho de João, encontramos dentre a multidão um grupo dizendo que Jesus era um homem bom. Naquela mesma grande multidão, outros diziam, não, ele engana o povo, ele é um charlatão. Dentro daquela multidão, um outro grupo dizia, ele tem demônio, ele é uma pessoa possessa de espíritos malignos. Dentro daquela multidão, um outro grupo acreditava que ele era um condenado pelas autoridades religiosas. Assim, ainda hoje, como naquela época, muitas são as opiniões, os conceitos sobre Jesus, mas das Escrituras Sagradas, dessa fonte legítima, que é a autoridade final, plena e definitiva, nós sabemos quem Jesus é. João já nos ensinou, já nos respondeu, já consideramos 12 respostas que encontramos no quarto evangelho para a pergunta: quem é Jesus? Veremos hoje a 13ª resposta que o Evangelho de João nos dá para esta pergunta. E a resposta está nos lábios de João Batista. João Batista disse: eu mesmo vi e já vos dei testemunho de que este é o Filho de Deus. O que foi que João viu? João declara: eu não o conhecia. Apesar de ter relações de parentesco com João Batista, provavelmente foram criados separados. Eram 2 homens adultos e João não o conhecia, não sabia quem era o Cristo, o Salvador do mundo, o Filho de Deus. Mas Deus, o Pai, que o chamou, o convocou para ser a voz do que clama no deserto, lhe deu um sinal, uma revelação. E o sinal foi: aquele sobre quem, João, vires descer e permanecer o Espírito, este é o que batiza com o Espírito Santo. João viu o Espírito descer em forma de pomba e permanecer. Por isso ele disse: eu não o conhecia, mas a partir deste sinal revelatório, eu passei a conhecê-lo. Eu vi, diz João, capítulo 1, verso 34, e já vos dei testemunho de que este, Jesus, é o Filho de Deus. Quem é Jesus? O Filho de Deus. João, o apóstolo, ele descreve os homens como filhos de Deus. Todos aqueles que receberam Jesus, que o reconheceram como Salvador do mundo e o receberam, deu-lhes Jesus a prerrogativa, a autoridade de se tornarem o que não eram, filhos de Deus. Só que, quando João está falando dos seres humanos como nós, ele usa uma palavra técnica, que significa, a tradução literal seria criancinhas. Por quê? Porque ele usa a expressão úrios ou uios no grego para se referir somente a Jesus. Essa palavra significa filho. Todos os demais seres humanos são as criancinhas de Deus, nasceram pelo poder regenerador, o novo nascimento, nasceram de Deus.
e tiveram nova vida. Jesus não. Jesus é o Filho de Deus. Por isso João só usa a palavra filho, literalmente filho, para descrever Jesus. Por quê? Porque Jesus é o único Filho de Deus. Só Jesus Cristo. É por essa razão que no Evangelho de João, Jesus é chamado de o unigênito do Pai. O que significa a palavra unigênito? Significa único, ímpar, singular. Não há outro igual, não há outro semelhante. Por isso, em João, capítulo 1, verso 14, diz: "E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, pleno de graça e de verdade, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai." Quem é Jesus? O Filho único, o unigênito do Pai. Não há outro. Em João capítulo 1, verso 18, também está escrito: "Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, que está ao lado do Pai, foi quem o revelou." Quem é Jesus? O Deus unigênito, o Deus único, o Filho único de Deus, Jesus Cristo. Por isso, o verso mais lido, conhecido, decorado de toda a Bíblia Sagrada, João 3,16, diz: "Porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna." Em João capítulo 3, verso 18, está escrito: "Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, pois não crê no nome do Filho unigênito de Deus." Do Filho unigênito de Deus. Quem é Jesus? O Filho de Deus. Por isso João diz: "Eu vi o Espírito descer, eu vi o Espírito permanecer sobre ele, e já vos dei testemunho de que este," está se referindo a Jesus, "é o Filho de Deus, o único." Isso significa dizer que ele é divino, ele tem a mesma natureza divina de Deus, o Pai. Sim, Jesus, como vimos no princípio destas respostas, ele é o Verbo eterno, a palavra eterna. Só Deus é eterno, portanto ele é eterno. E ele estava com o Pai, ao lado e em comunhão íntima e profunda com o Pai. E o Verbo era Deus, divino. O Verbo se fez carne. Houve a união das naturezas na pessoa única de Jesus Cristo, Filho de Deus. A natureza plena e perfeitamente humana, a natureza plena e perfeitamente divina. Este título de Jesus, essa descrição bíblica de Jesus, é para afirmar a sua divindade. Quem é Jesus? Jesus é o único Filho de Deus. Queridos, se queremos, se quisermos, na verdade, também sermos filhos de Deus, precisaremos receber Jesus, crer no seu nome, para que o poder regenerador nos faça nascer de Deus. Ele é o Filho de Deus, não há outro. Por 2 vezes a voz celestial de Deus o Pai ressoou em alto e bom som, dizendo: "Este é o meu Filho amado, o meu Filho amado. A ele ouvi." Por que devemos ouvir a Jesus e somente a Jesus? Porque ele é o Filho amado, ele é o unigênito de Deus, ele é o unigênito do Pai, ele é o Filho unigênito, ele é o Filho de Deus. Nossa esperança está no Filho de Deus e somente no Filho de Deus. Se para você Jesus de Nazaré foi um operador de sinais,
o fundador de uma grande religião, alguém muito importante que marcou a história e foi um revolucionário, ou qualquer coisa do tipo, você não terá salvação, porque a salvação, pela graça de Deus, é um dom do amor divino para os que reconhecem que Jesus é o Filho de Deus. Para que nos tornemos filhos de Deus, nós precisamos crer no seu nome. Creia no nome de Jesus, o Filho de Deus, o único, divino, que se fez carne e habitou entre nós. Eu oro para que Deus abra os teus olhos, os teus ouvidos e o teu coração, para que ao olhar para Jesus, você veja nele o Filho, o Santo Filho de Deus, o Salvador do mundo. Que Deus te abençoe, rica e abundantemente.